Boa noite, colegas. Eu me chamo Anaí Beleza. Eu sou a secretária-geral do Conselho Regional de Farmácia, para quem não me conhece. Moro numa cidade gelada, mas tudo bem, a gente no inverno é assim mesmo, né? Vamos dar início agora, então, à palestra Identificando Fontes Confiáveis de Informação na Prática. O que essa capacitação irá abordar, então? Então, exemplos na prática de busca de informação técnica, elaboração de respostas, dentre outros aspectos a serem apresentados. Essa palestra será uma continuação de uma que já foi realizada em maio deste ano. Eu tenho alguns recadinhos para todo mundo. Eu solicito que vocês coloquem seus nomes completos no chat ao lado, para que a gente possa fazer a conferência e depois dos participantes e depois gerar os certificados, então, que vocês podem obter via acesso restrito após o evento. E também nós pedimos que todos fiquem com os microfones no mudo, para evitar ruídos durante a apresentação, e ela será gravada e disponibilizada amanhã no nosso acesso restrito também. Tá? E para organizar as falas, após o pedido do palestrante, quem tiver perguntas pode se inscrever no chat, que a gente vai seguir a ordem que estiver lá. Eu destaco também que há outras qualificações divulgadas no nosso site e que estão com as inscrições abertas, tá? Vocês podem conferir as opções e aproveitar para ampliar os seus conhecimentos. Eu agradeço, então, a presença de todos que nos acompanham hoje, e também o palestrante, Alexandre Augusto Detoni Sartori, a quem eu passo a palavra neste momento. E desejo um bom evento para todo mundo. Vamos tirar bastante proveito do que o Alexandre tem para nos passar. Ele tem um conhecimento muito amplo. Muito bem. Contigo, Alexandre, então. Obrigado, Naí, cumprimentando você, eu cumprimento também os demais diretores do Conselho e também cumprimento aos colegas e estudantes que estão participando aí da nossa atividade. E também gostaria de agradecer, né, o empenho da Chay e dos colegas da OT, né, que oportunizam, com a colaboração deles, né, a realização dessas atividades à noite. Bom, enfim, eu vou aqui sincronizar a apresentação. A gente vai dar início. Vamos lá. Todos visualizando? Acredito que sim. Sim, Ana, sim, tirar o ocultar. Sim, tirei o ocultar, dona Chayane. Vamos lá, então. Vamos conversar um pouquinho sobre identificação de fontes confiáveis, né, de informação na prática. Muitas dessas informações a gente se apropriou, né, durante a academia, mas para os mais, assim, experientes, né, nós não tivemos a questão de fontes eletrônicas, né. Os colegas mais recentes já tiveram essa prática. Mas o que vai ser apresentado hoje, né, vai ser focado em questões que nós, da orientação técnica do Conselho, recebemos ao longo desses anos, né, e eu acho que vai ajudar vocês na prática profissional, tá? Bem, depois, quem quiser olhar, né, sobre a minha formação e temas de interesse, né, um deles é justamente essa questão de legislação farmacêutica, né, um tema que eu gosto bastante, e também relacionado com direito à saúde e judicialização, que, de certa forma, que a gente vai falar hoje tangencia, né, esses temas. Como é um assunto relacionado com práticas, né, com seres humanos, enfim, eu declaro que não tenho nenhum conflito de interesse na apresentação de hoje, tá? E o que motivou, né, a realização da atividade de hoje? Motivou a partir de sugestões de colegas que participaram da atividade de maio, onde pediram, né, que fizesse uma atividade mais prática, né, mais lúdica, digamos, no âmbito profissional.
E, naquela vez, o que me motivou foi a questão de que, para garantir o acesso, né, a qualidade dos tratamentos farmacológicos, nós, profissionais de saúde, incluindo, né, todos os farmacêuticos, devem desenvolver habilidades técnicas para avaliação crítica e aplicação das informações científicas disponíveis sobre terapêutica e sobre todos os outros temas relacionados à saúde, né? Então, essa capacidade de avaliação crítica e aplicação das informações é fundamental. Mas, para hoje, eu trago uma proposta complementar de motivação, que seria o seguinte, né? A informação, ela pode levar ao conhecimento. E o uso do conhecimento com humildade leva à liderança. E a sociedade, pessoal, precisa de bons líderes. Por que essas frases de encorajamento, né, têm a ver com o que nós vamos falar hoje? Porque lidar com informação, né, precisa ter muita humildade. Né? A gente não é dono do saber. Então, nós precisamos nos despir das vestes, né, do saber farmacêutico para garimpar a informação. Né, para ter essa humildade, sempre buscar a informação, principalmente se forem fontes eletrônicas, porque o que eu estou vendo hoje, amanhã pode ser diferente, tá? Bom, nessa proposta, então, pensei muito como é que eu ia estruturar essa palestra de hoje, e eu pensei num formato, assim, de ensinar a pescar, e não de fornecer o peixe, tá? Se hoje a gente exercitar, né, e compreender as lógicas de busca de informação técnica na nossa área, nós vamos entender o acesso em qualquer base de dados, em qualquer fonte de informação, ok? Bom, vamos lá. Então, nós vamos falar sobre algumas etapas envolvidas para estruturar uma rotina de busca e análise crítica de informações. Muitas dessas etapas já foram abordadas, né, na primeira parte, em maio. Nós vamos trabalhar com exemplos de busca em fontes eletrônicas, então eu escolhi 11 perguntas para nós trabalharmos. Isso não significa que veremos as 11 hoje, mas pelo formato, como eu coloquei na palestra, é possível a busca intuitiva, né, das informações. E o anexo contém fontes eletrônicas e fontes físicas, né, tanto fontes primárias, secundárias ou fontes terciárias. Também conceitos que a gente trabalhou na primeira parte. Bom, então, em termos de etapas sugeridas para estruturar a rotina de busca, né, a gente precisa conhecer os tipos de fontes de informação, então, no anexo tem exemplos, tá? A gente precisa ter uma seleção prévia de fontes para buscar, então, hoje, a minha estratégia foi selecionar fontes terciárias, né, onde a informação já está consolidada, já está trabalhada por editores e autores, né, de obras, sejam eletrônicas ou físicas. Essencialmente, trabalhar com fontes terciárias eletrônicas, né, para facilitar a nossa prática profissional, e gratuitas, que é bem importante, ok? E eu procurei estruturar tanto as perguntas quanto as respostas num modelo básico em estabelecer o formato da consulta, se é pessoal, se é de terceiros, né, delimitar o tema, para poder selecionar as fontes que eu preciso, né, o item C, e buscar efetivamente essa informação numa forma bem esquematizada para vocês, tá, demonstrando os sites de busca, os sites consultados que eu utilizei. Bem, então relembrando, né, isso aqui é bem importante. Sobre medicamentos e plantas de interesse terapêutico, nós podemos utilizar tanto fontes físicas quanto fontes eletrônicas, que é o foco de hoje. Nós podemos trabalhar com fontes especializadas para um determinado tema, né, sobre legislação, diretrizes clínicas, interações, enfim, ou fontes de conteúdo geral, que nem monografias de medicamentos no geral, tá? Nós podemos trabalhar com fontes de consulta rápida e outras nem tão rápida. Nós podemos acessar diretamente locais especializados, né, que são centros de informação sobre medicamentos, a orientação técnica do conselho, o Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul, vigilâncias sanitárias, a própria Anvisa, Ministério da Agricultura, enfim, né? São locais que têm atendimentos para resolução de dúvidas. A gente pode usar aplicativos, né? E os aplicativos têm a vantagem de oferecer uma informação rápida, né? No entanto, às vezes ela exclui informações importantes, tá? Então, hoje eu não vou trabalhar com vocês
informações obtidas de aplicativos, mas eu vou trabalhar com vocês com informações de fontes confiáveis que oferecem plataformas, né, que oferecem aplicativos. E aí, se vocês souberem acessar sites que têm uma informação mais completa, né, no momento que vocês acessarem seus aplicativos ou aplicativos de outras plataformas, vocês vão ter um senso crítico de comparação, né, se aquele aplicativo satisfaz as suas necessidades com segurança ou não. Se for questão de urgências, né, sempre buscar por telefone, tá? E se for resposta, assim, uma necessidade de resposta formal que vocês precisam para levar para um gestor, para uma chefia, né, procurem formalizar suas dúvidas sempre por formulário eletrônico ou e-mail, tá? Usar, sim, aplicativos tipo Telegram, WhatsApp e outros meios, né, não significa nem urgência e nem um retorno formal da resposta que possa ser utilizada, sabe? Ok? É apenas um mecanismo, uma forma de consulta e de resposta. Então, vamos lá. A gente vai começar com perguntas bem simples, né, focais, mas é importante entender a lógica, né, da sistemática de busca. Todas essas 11 perguntas, como eu já falei para vocês, seja na sua integralidade ou próximo disso, chegaram na orientação técnica nesses últimos anos, tá? Então, são perguntas que vêm de demandas reais, de necessidades reais, ok? Então, assim, como saber se uma norma sanitária, né, especificamente uma RDC, a 357, ela está atualizada? Para quem trabalha na área da dispensação, sabe que a 357 teve uma versão original o ano passado e depois teve uma pequena modificação, tá? Então, onde é que eu vou buscar essa informação? Bem, a consulta seria uma dúvida pessoal, né? O tema sobre legislação, eu tenho aqui opções de fontes eletrônicas para busca, né? Eu posso acessar o próprio site da Anvisa, que é quem elaborou a norma, que é o mais recomendado. Eu posso entrar em contato com o serviço da Vigilância Sanitária ou com a orientação técnica do Conselho, ok? Então, lá no site da Anvisa, no momento, toda a legislação está disponível no site antigo da Anvisa, ok? Então, vocês entram no antigo.anvisa.gov.br, acessam legislação, tá? E já descrevam qual é a norma que vocês desejam, né? Importante observar o navegador, tá? Esse site da Anvisa antigo funciona bem no Chrome, né? Eu não tenho utilizado outros navegadores, mas é importante vocês observarem o navegador. Às vezes pode ter alguma ferramenta, algum acesso que vocês não estão conseguindo e é por causa da limitação do navegador, tá? Todas as fontes que eu acessei hoje, usei o Chrome como referência. Bem, então vocês incluam a norma de interesse, certo? Cliquem, né, em buscar, vai aparecer a norma que vocês estão procurando. Cliquem no link aqui que vai aparecer, já de antemão vai dizer se está vigente com alteração ou revogado, ou vigente na íntegra, né? Como vai ter alteração, vocês vão buscar a norma inteira, e a Anvisa tem feito um trabalho bem bacana, que eles taxam o que foi revogado, colocam o texto que foi substituído e a referência da norma recente que atualizou, tá? É um serviço bem bom da Anvisa. Qualquer norma sanitária emitida pela Anvisa, instruções normativas, portarias, RDCs, vocês conseguem nesse local aí, no site antigo da Anvisa. Bem, então, como resultado, né, para atender a primeira pergunta, a resposta, onde, né, como saber se eu encontro RDCs atualizadas? Diretamente no site antigo da Anvisa e a norma está atualizada no caso. Pergunta 2, né? Preciso saber se o medicamento prescrito é intercambiável. Então, um exemplo, né? O Wellbutrin SR e o Zetron XL. A gente sabe que essas duas marcas contêm o mesmo fármaco, né? Mas será que eles são intercambiáveis? Bom, intercambiabilidade de medicamentos obedece norma sanitária da Anvisa. Na mesma lógica que a anterior, né? Embora seja uma consulta para foro pessoal, um tema seria intercambiabilidade. Para intercambiabilidade, eu vou acessar o site da Anvisa, tá? Nesse caso, porque eu preciso saber se é intercambiável um medicamento
em relação ao outro. Então, acesso o site da Anvisa, o site atual, eu vou fazer a opção, bem nesses 3 risquinhos à esquerda, em assuntos, medicamentos, e aí vou ter a opção de pesquisa por medicamento genérico ou similar. No caso, como é dado o nome de marca, eu vou acessar o banco de dados de similares. Acessando a base de similares, acesso à lista, que já dá a data de atualização, da última atualização feita, tá? 11 de maio. Acesso à lista vai me dar um PDF, né, em que vai me listar a substância, a marca, né, do medicamento referência. Está perguntando sobre o Velbutrin SR, né? O SR tem aqui medicamentos por ordem alfabética, que são os similares intercambiáveis, mas não cita o Zetron XL, tá? O Zetron XL, ele é intercambiável com o Velbutrin XL. Portanto, olhando simplesmente a tabela, o SR não é intercambiável com o XL. Mas por que seria isso? Vejam a forma farmacêutica, né? Um é um comprimido revestido, um é um comprimido de liberação prolongado, SR, tá? E o XL é um comprimido revestido de liberação prolongada. Essa característica, essa peculiaridade, dá um delineamento de liberação diferente entre esses dois medicamentos, certo? Então, em termos de resposta, o que a gente pode estabelecer, né? Pode estabelecer que, acessando o site da Anvisa, os produtos não são intercambiáveis, conforme lista oficial, pois o delineamento de liberação do fármaco é diferente entre as formulações, né? Um vai liberar o fármaco de forma mais prolongada do que o outro medicamento, e isso num tratamento, numa substituição, né, pode ter interferência ou não, depende da condição clínica. Então, do paciente, né? Então, qual seria a sugestão, né? Entrar em contato com o prescritor para ver se ele autoriza, né, essa substituição do produto. Né? Se ele autorizar, vocês registram no verso da receita essa autorização, né, o contato feito, autorização, vocês assinam e decidem pela dispensação ou não do produto, certo? Vamos lá, pergunta 3, né? Preciso saber se benzetacil pode ser vendido em farmácia comercial, tá? Uma pergunta simples e inocente, né? Mas eu preciso ter certeza, porque eu sei que a farmácia comercial não pode vender produtos em embalagem hospitalar, pode vender em embalagem múltipla, mas não embalagem múltipla hospitalar. E eu não posso vender medicamentos de uso hospitalar. São as duas restrições. Como o benzetacil é injetável, eu tenho que ver se a minha apresentação vai poder ser fornecida ou não, ou se existe, né, apresentação para venda em farmácias. Então, novamente, é uma dúvida pessoal, o tema seria disponibilidade de produto no mercado. Onde é que eu vou acessar? Ora, vou acessar o próprio site da Anvisa, que é o órgão regulador de medicamentos no país. Então, vou lá no site da Anvisa, o novo, entro em assuntos, medicamentos, consulta medicamentos regularizados, tá? Clico aqui, vou chegar onde? Registro, consulta registros, né, medicamentos regularizados, eu vou ter a opção medicamentos registrados e notificados. O benzetacil não é de notificação simplificada, né, não é um produto farmacopeico, e nem fitoterápico passivo de notificação simplificada. Então, eu vou acessar medicamentos registrados. Nos registrados, vai me abrir uma opção de busca, né, com N variáveis, mas eu já vou descrever a marca do meu produto, benzetacil, que eu quero saber. Né? Descrevo aqui, faço a opção de registro válido para limpar a minha busca, né, não me interessam os registros cancelados, e clico em consultar. Vai aparecer o produto em si, né? Confirmo, é benzetacil mesmo, é esse produto aqui, é essa grafia. Clico no produto, vai abrir dados mais completos sobre o produto registrado na Anvisa. Nesse produto vai me aparecer opções de apresentações, e cada apresentação registrada na Anvisa tem um número aqui do lado, tá? Vejam que eu marquei aqui, ó, bulário, né, bula do profissional em azul. Guardem
essa informação para o futuro, será bem útil, tá? Guardem bula profissional, ok? Bom, então na apresentação do produto, eu vou rolar a página, porque na sequência, né, mais abaixo da página vai ter outras apresentações. E eu vou procurar uma apresentação que esteja válida, né? Não me interessa as canceladas ou vencidas. Então, eu rolando a página, vai me aparecer, 4 apresentações ativas. O que eu vou fazer? Eu vou acessar cada uma para descobrir se o meu produto pode ser vendido em farmácia ou não. Então, vou pegar aqui a apresentação número 6 e a apresentação número 11. A 6, eu vou entrar nela, né, clico nessa apresentação e vai aparecer o quê? Apresentação 6, a destinação. Esse é o campo para descobrir se eu posso vender na farmácia comercial ou não essa apresentação. Aqui diz institucional, quer dizer que essa apresentação só pode ser fornecida para uso em clínicas, para uso no SUS. Tá? Até para uso hospitalar também é possível usar para essa destinação institucional, mas não é para farmácia comercial. Bom, então essa apresentação não me vale de nada, né? Vou lá na apresentação número 11. A 11, olho destinação, destinação comercial. Essa aqui eu posso vender na minha farmácia, tá? Então eu vou ver a descrição da minha apresentação, né? Uma embalagem, 300.000 unidades por ml, uma caixa com 10 frascos ampolas, então uma caixa de embalagem múltipla, né, que eu posso ter na minha farmácia e vender separadamente cada frasco ampola, ok? Para saber das outras apresentações, eu vou clicar em cada uma para descobrir se a destinação é comercial, tá? Bem, a resposta, então, é possível vender, né? Mas somente a apresentação do medicamento com destinação comercial. Então, tem que entrar lá no site, descubro qual é que é, e essa eu estabeleço que eu posso vender na farmácia comercial, tá? Já entra até como rotina na hora de receber, né, o produto na farmácia, para ter certeza que a apresentação que eu estou recebendo é aquela que eu posso comercializar. É um checklist de entrada de produto na farmácia, tá? Pergunta 4, né? Onde localizar medicamentos regularizados no país? Essa aí tá barbada, né? Mas também onde é que eu vou achar cosmético, produtos para saúde, saneante, alimentos? Onde é que eu vejo isso, né? Empresas com autorização de funcionamento, onde é que eu pesquiso, né? Ou produtos irregulares, bulas, onde é que eu pesquiso? De novo, é regulação sanitária, eu vou entrar no site da Anvisa, tá? Esse tema, disponibilidade no mercado, né, ou assuntos regulatórios, esse é um tema que vocês podem estabelecer na empresa, né, na farmácia, na distribuidora, enfim. Isso aqui é um assunto que interessa a toda a cadeia farmacêutica, né, interessa ao distribuidor, ao transportador, à farmácia pública, à farmácia comercial, enfim, tá? Então, vou lá no site da Anvisa e eu posso pesquisar de mais de uma maneira. Então, vou mostrar 2 formas para vocês. Uma que é acessando lá no site, por assuntos, e aí eu entro em cada classe de produto, tá? Que está nomeado lá no site. No caso de medicamentos, eu vou consultar medicamentos regularizados. Eu posso acessar medicamentos registrados, né? Que são os MIPs, os tarjados, né? Ou eu vou acessar os de notificação simplificada, que são aqueles que não têm tarja, né? E são produtos farmacopeicos ou fitoterápicos passíveis de notificação simplificada, certo? Aí eu entro e busco o meu produto de interesse. No caso, a tela que vai aparecer é aquela mesma tela de consulta do Benzetacil. Lembra que daí digita a marca do produto, né? Ou o fabricante, ou o nome do princípio ativo, e vai aparecer os produtos que você está procurando. E aí segue a consulta intuitiva, tá? O outro caminho de busca é o quê? É diretamente na consulta geral. A Anvisa disponibiliza um sistema de consulta geral, tá? Então, vocês lá na página inicial, nos 3 pontinhos, nos 3 risquinhos, cliquem, e vai aparecer a opção Sistemas. Clique em Sistemas de consultas, tá? Ó, bulário eletrônico aqui, ó. Estão vendo?
O azul lá de bulas, dá para pesquisar bulas aqui também, ó. Estão vendo? Formulário eletrônico. Mas vamos acessar sistemas de consulta. O que aparece? Vai aparecer uma explicação, né, sobre quais os produtos e informações passíveis de busca, né? Mas eu vou acessar o sistema. Então, me dá acesso a bulas de medicamento, né? Gravem o azul que vai ser útil. Bulas do profissional, tá? Aqui vai possibilitar a busca de produtos irregulares. Eu vou ter possibilidade de pesquisar medicamentos regulares, alimentos regulares, cosméticos, tá? É pesquisa intuitiva, entendeu? Clicando em cada campo, né, você vai identificar, descrever o produto de interesse que você tem dúvida, né? Pode ter pequenas diferenças, assim, no layout do local, da plataforma de pesquisa, né, mas ela é intuitiva e vocês vão encontrar informações, tá? É bem tranquilo. Vamos lá. Então, para atender essa pergunta, onde localizar, né, é no site da Anvisa. Eu posso buscar por classe de produtos ou pelo sistema de consultas, busca geral, tá? Tem que ter claro que os sites, eles geralmente têm mais de um caminho para encontrar o que vocês desejam, certo? Bem, pergunta 5. Gostaria de obter legislação e normas genéricas, né, sobre farmácia hospitalar. Onde é que eu encontro isso, né? É um tema bem específico na legislação sanitária e profissional. Eu posso encontrar no site da Anvisa, só que lá eu não tenho uma classificação que me permita, assim, acessar de forma tão específica, né, na nossa profissão, farmácia hospitalar. Eu posso acessar no site do CFF, né, do Conselho Federal de Farmácia, mas também eu tenho esse risco, né, de não ter classificado essa informação. Então, assim, ó, no site do Conselho de Farmácia tem uma forma de buscar de forma classificada, tá? E tem sites de outros conselhos profissionais, né? Então, também pode acessar esses outros conselhos, não tem problema nenhum. Mas, né, vamos puxar, como se diz o popular, a brasa para o nosso assado, né? Então, vamos lá no site do Conselho, certo? Vamos pesquisar direto em orientação técnica. Dentro de orientação técnica, rolando a página, tem essa opção de busca por legislação específica, certo? Aqui, se vocês clicarem em selecionar a área, tem a opção de farmácia hospitalar. Clicando em farmácia hospitalar, vocês vão ter uma relação de normas, né? No momento tem 18 normas principais, assim, que estão mais em evidência na nossa área profissional, e vocês podem listar, né, por 5, por 10 ou por 20 normas, aí vocês escolham, né, ou podem pesquisar uma em específico, aí vocês decidem, não tem problema nenhum. E aqui ao lado, então, vocês vão fazer download em PDF, certo? Enfim, então, no caso da legislação e normas de farmácia hospitalar, né, foi achado no site do regional 18 normas que podem ser úteis para vocês. Assim como pode ser buscado para farmácia hospitalar, né, vocês vejam que existe uma lista, né, de várias áreas profissionais que nós separamos e mantemos atualizada essa informação, ok? Fica a dica. Então, vamos lá. Pergunta número 6, onde encontro modelos, né, cartazes em farmácias, tipo aquele cartaz de automedicação, né, ou aquele cartaz de ter divulgado, né, o nome da empresa, CNPJ, dados do responsável técnico, assistente técnico, o horário, né, de assistência, enfim, modelos de prescrição, declaração de serviço farmacêutico, procedimentos operacionais, onde é que eu acho isso, né? Gente, da mesma forma, eu posso procurar no site da Anvisa, do Conselho Federal de Farmácia, no Conselho de Farmácia do Rio Grande do Sul e de outros conselhos. No caso aqui do regional, nós temos essa informação classificada. Mas onde? Ora, eu vou entrar no site do Conselho, no acesso restrito, né? Para entrar no acesso restrito, vocês precisam ter cadastro a ele, né? Então, se não tiverem ainda cadastro, é necessário formalizar isso via atendimento do Conselho, tá? Entrando no acesso restrito, então, na opção de inscritos no Conselho, né, vocês vão ter acesso a essas informações.
entrando na plataforma, vocês vão optar em orientação técnica, folders e modelos, tá? Então, aqui a gente disponibiliza uma listinha, né, de modelos que podem ser úteis para vocês, tá? Ó, a placa de automedicação, né, ficha de anamnese, declaração de serviços farmacêuticos, né, modelos de carimbos, tá? Enfim, modelo de prontuário de paciente, informações que podem ser úteis para vocês, tá? Bom, vamos lá. Item 6, respondido, né? Localizar os modelos no acesso restrito lá na OT, tá? Bom, pergunta 7, né? Onde é que eu localizo materiais técnicos sobre a atuação do farmacêutico? Não é materiais técnicos, assim, na parte clínica, não. É sobre onde o farmacêutico pode atuar e como ele pode atuar, né? Então, um exemplo, né? Num consultório farmacêutico, como é que vai ser a atuação dele, o exercício profissional dele? Onde é que eu acho material nesse sentido? Da mesma forma, eu posso achar no site da Anvisa, mas não é classificado, no site do Conselho Federal, Conselho de Farmácia e outros conselhos. No nosso conselho, tem classificação para busca, tá? Onde? Ora, vou lá no Conselho de Farmácia, eu posso acessar em publicações, e eu tenho a opção materiais técnicos, eu tenho a segunda opção materiais impressos, e eu tenho a opção ainda de acessar o acesso restrito, terceira opção. Então, nós vamos começar na ordem, tá? Primeira opção, então, materiais técnicos, ok? Eu pesquiso, né, uma palavra genérica aqui no buscar, né, consultório, e à medida que eu vou escrevendo, aparece os temas em que o título contém a palavra consultório. No caso, nós localizamos duas normas, né? E uma fala sobre perguntas e respostas, e essas perguntas e respostas são construídas a partir de perguntas recebidas pela orientação técnica. Então, essas perguntas e respostas fazem parte do mundo real dos colegas que trabalham nessa área, porque foram demandas recebidas pela orientação técnica do conselho e respondidas a esses colegas, tá? E também tem um material sobre primeira responsabilidade técnica, né, por clínicas e consultórios farmacêuticos. Então, clicando nesses materiais, né, vocês têm acesso a eles, né, aqui exemplos, né, de texto, e vocês podem ter acesso à informação desejada, tá? Indo para materiais impressos, né, que é a segunda escolha de busca, né, vocês possuem aqui quase 40 documentos em formato digital, que contém diversos assuntos, né, então aqui na lista vocês podem agrupar vários itens por página, conforme a escolha de vocês, né, e aqui também vocês vão encontrar e-books, né, ou materiais diversos, estruturados em outros modelos, né, que não seja um e-book, que também pode ser útil para vocês, tá? E a terceira opção, então, também no acesso restrito, para quem é inscrito, e vocês podem acessar a biblioteca virtual. Nesse ícone de busca vai ter vários documentos, né, várias fontes eletrônicas, que também poderão ser úteis a vocês. São fontes eletrônicas que têm relação com a atuação profissional, tá? Bem, então, quanto à pergunta número 7, onde é que eu localizo, né? Bom, eu fiz a busca no site do Conselho de Farmácia e eu encontrei esses diversos documentos no site do Conselho, dentre aqueles que eu precisava na área de consultório, tá? Bom, agora vai começar já uma questão mais complexa, que vai envolver interações e reações adversas, tá? Então, antes de abordar essa questão número 8, eu queria saber, assim, de vocês, se vocês têm alguma dúvida, o que já foi falado até aqui, né? Se tiver alguma questão, né, a gente pode dirimir. Sejam sobre as próprias perguntas apresentadas ou perguntas parecidas, né? Não tem problema nenhum, tá? Estou à disposição para conversar com vocês, antes da gente ir para um tema mais complexo. Temos mais alguns questionamentos. Gente, se tiverem mais questionamentos, podem ir colocando aqui no chat. Virgínia, tu queres interagir e ligar teu microfone? Tu tem que estar com o microfone aí?
Se tu quiser interagir agora, ou eu posso passar também, você que sabe. Eu acho que eu vou passar a tua pergunta. Então. Ligou. Oi, boa noite. Boa noite. Pode falar. Então, a minha dúvida é sobre essa parte documental que o Alexandre estava falando, no acesso restrito, né? E eu sou inscrita no CRF de Santa Catarina. E aí fiquei na dúvida se teria acesso a essa parte, né? Uma questão de dúvidas ou nessa parte do acesso restrito que ele estava mostrando agora. Virgínia é para os inscritos no Conselho de Farmácia do Rio Grande do Sul. Mas o que a gente pode fazer é disponibilizar a lista de documentos digitais que estão lá, sim, a gente pode disponibilizar, né? Isso é possível, né? Sim, enfim, sim. alguns deles, alguns infelizmente, deles não são tem bem como. específicos, né? Mas tem outros que estão acessíveis no site do Ministério da Saúde, outros estão acessíveis no site do Conselho Federal de Farmácia, então aqueles que são mais de domínio público, não tem problema nenhum. Né? Existem alguns documentos que a gente não tem como disponibilizar, porque é mais restritivo, né? Enfim, depende muito da liberação do autor da obra, né? Mas aqueles que são de domínio público não tem problema. Tá certo, então, muito obrigada. Pede para o OT que a gente ajuda. Verdade. Eu vou botar o número aqui da OT para vocês. No final tem na palestra, quem quiser. Então tá. É pacote. Mais algum questionamento, pessoal? Então vamos lá. Acho que podemos continuar. Assim, embora as perguntas sejam simples, tá, pessoal, a gente tem que ter claro sobre aquilo que eu falei, a gente tem que ter humildade, né, para compreender de que a pergunta, por mais simples que ela seja, né, ela precisa de uma resposta, ela precisa de uma certeza, tá? Então, nós vamos sair um pouquinho agora do simples, vamos trabalhar mais com o complexo, certo? Bem, vamos lá. Vamos lá. Essa aqui, ó. Ocultar a barrinha, Ale. Oi? Ocultar a barrinha ali embaixo. Sim, Chayane, feito. Vamos lá. A 8 tem relação com questões complexas, tá? Mas é importante assim, ó. Posso realizar partição de comprimidos dos medicamentos em geral? Então, a gente tem que trazer os nossos conhecimentos lá da academia, né? Da graduação. Depende da formulação, basicamente é isso. Né? É comprimido sulcado, o sulco é para partição, às vezes não é. Tá? Se for possível a partição, como administrar a dose? Né? Essas questões a gente aprende lá na academia. Né? Tá, mas onde é que eu vou tirar essa dúvida? Né? Eu vou lá procurar os livros que eu usei? Não. Né? Para tudo tem um caminho. Então, no caso de uma consulta que nem essa, né, de ordem pessoal, por exemplo, o tema envolve tecnologia farmacêutica, administração e modo de uso. Tá? Onde é que eu vou buscar? Ora, se eu tenho um produto específico, né, eu vou procurar na bula profissional do produto, que está disponível lá naqueles caminhos que a gente mostrou antes, da Anvisa, certo? E vou entrar em contato com o fabricante do produto de interesse. Esses são os dois contatos rápidos que eu preciso fazer, porque às vezes é uma questão importante na dispensação, né? Eu preciso ter agilidade, tá? Então, quando é possível partir, né, o fabricante, ele informa isso no produto, tá? Quando é uma indicação aprovada, né, ele informa. Se for uma indicação off-label, né, essa partição, o saque do fabricante, às vezes, também informa, né? Se é um uso off-label no Brasil, mas o produto é usado dessa forma e a tecnologia é a mesma, né, a tecnologia de produção, o fabricante, ele informa sobre essa possibilidade, tá? Então, como resposta, né, sendo possível a partição, administrar conforme descrito pelo fabricante, né?
Agora, não sendo possível a partição, contatar o prescritor, né, para alterar, né, a apresentação ou forma farmacêutica, ou para que o prescritor, né, considere a formulação magistral. Também tem esse caminho, certo? Mas os dois locais de busca rápida seriam esses aqui. É possível acessar outras fontes, que é o que nós vamos ver na próxima pergunta, tá? Então, assim, para pesquisa de partição, né, não é somente bula e fabricante, mas essas seriam as primeiras. Né? Se vocês não tiverem a resposta rápida, né, nesse sentido, pode tentar ver com o prescritor a mudança, né, de formulação, mas também, se vocês tiverem um tempinho a mais, podem buscar outras fontes de informação, né? Vamos ver na sequência, então. Ó, durante uma consulta farmacêutica, constatei, né, que o paciente é polimedicado, usa 4 medicamentos, e relata dor de dente. Eu, farma, né, vou verificar interações e reações adversas. Então vamos lá. É uma consulta de busca pessoal, né, não é um terceiro que está me perguntando. Os temas principais são interação e reação adversa. Para esses temas, eu tenho elencado algumas fontes de informação eletrônicas que são confiáveis. Uma é o Micromedex, só que no momento está indisponível, tá? Então, eu listei, mas não tem como acessar. Eu vou acessar o drugs.com, que é uma plataforma que me dá informação para consumidor e para profissional. O Medline Plus, que é uma plataforma oficial do governo americano, que me dá informação para consumidor. O Medscape, que é uma entidade privada e me dá informações para profissionais. Eu posso buscar informação em bula do produto também, né? É útil, se eu tiver um produto específico, né, eu posso acessar isso. E eu também posso consultar centros de informação de sobre medicamentos, sem problema nenhum, só que às vezes pode demorar um pouquinho o retorno, tá? Bem, só que para essa situação, como é um atendimento clínico, eu vou precisar de uma resposta estruturada, né? Por quê? Porque talvez eu tenha que fazer algum encaminhamento, eu tenha que ter, assim, um respaldo perante um prescritor, né? Ou perante um outro profissional de saúde, né? Da rede de atenção em saúde, enfim. Então, tem que ter uma resposta mais estruturada, né? Então, vamos lá, vamos acessar o drugs.com. Ele é um site independente, mantido por uma fundação privada, e é gerenciado, essa fundação é gerenciada por farmacêuticos da Nova Zelândia, né? E essa base é interessante porque ela inclui informações do Micromedex. No caso da informação de hoje, foi atualizada em julho de 2021, e de outras fontes, inclusive a Associação Americana dos Farmacêuticos que trabalham na área da saúde. E as informações dessa associação foram atualizadas, então, em 30 de junho de 2021. Tá? O Drugs eu vou acessar, né, na internet, não requer cadastro prévio, certo? A informação está disponível. E aqui, como a interação e efeitos adversos, né, reações adversas, eu vou acessar em 2 pontos específicos, tá? Então, no caso da interação, eu posso fazer uma busca por todos os fármacos dos medicamentos utilizados, então eu vou descrevendo cada medicamento, vou adicionando, né, e peço para checar a interação. Como eu tenho pelo menos 4 medicamentos, o drugs.com pede um cadastro prévio, né, e é bem tranquilo, ele pede algumas informações, é só preencher ali os dados, né, de contatos, enfim, e pedir para seguir, né. Então, dando sequência ao cadastro, ele vai abrir uma informação, né, onde ele apresenta as interações entre os fármacos, né, ele demonstra a gravidade dessa interação, ele diz quantas interações eu tenho de gravidade maior, moderada ou menor, no caso são gravidade moderada, né, não tem nenhuma contraindicação, e ele apresenta também interação com alimentos. Talvez seja útil, né, eu olhar esse aspecto aqui, tá? E ele apresenta a descrição sucinta, né, da interação, qual é o manejo clínico e as referências que foram utilizadas
para tomada, para obtenção dessa informação, tá? Claro que isso aqui aparece, né, num formato de página na web, então tem que rolar a página para aparecer todas as interações, certo? Bem, importante aqui, né, quando abre as interações, ele tem a opção de informação para consumidor, que não é nesse formato, e para informação para profissionais, que é nesse formato aqui. Sempre busquem no formato profissional, tá? Bem, em termos de reação adversa, né, lá no site, vocês cliquem, vai aparecer essa tela, da mesma forma vocês podem ir adicionando, né, a consulta, só que daí a busca é por um medicamento de cada vez, tá? Então, pesquisando risedronato, existe a opção de monofármaco ou associado, né? Vocês vão sempre escolher naquele formato em que o paciente está utilizando, no caso é monofármaco, né? Vocês cliquem em pesquisar e aí aparece informação de busca, né, com várias opções, né? Então, no caso, tem monofármaco e associado, que para nós interessa o monofármaco, tá? Bem, no caso que vai aparecer tem uma busca, né, pelo fármaco numa estrutura de informação do próprio drugs.com. Às vezes aparece, além do drugs.com, informação que veio do Micromedics ou informação que veio da Associação Americana de Farmacêuticos da área da saúde, tá? Então, sempre aparece embaixo qual é que é a fonte dessa informação que vocês vão obter. Isso é importante porque daí o drugs.com não se resume a informação dele, né? Vocês podem obter de terceiros, né? Desses parceiros do drugs.com. E essas duas fontes são fontes confiáveis também. Isso enriquece, né, a obtenção de informação. Então, nós vamos acessar o a informação do fármaco, do medicamento relacionado ao drugs, tá? Então, ele aparece também a opção para consumidor e profissional, optem pelo profissional, cliquem aqui, e ele vai aparecer nesse formato, tá? Então, vai aparecer as reações adversas agrupadas, né, por grandes áreas. Então, pesquisando, né, nas reações adversas, apareceu uma interessante que é rara, menos de 0,1%, né? E aí apareceu o quê? Osteonecrose de mandíbula, né? Isso pesquisando para risedronato, ok? Isso é importante. Então, pesquisando daí para sertralina, e aí vocês vão pesquisando para cada fármaco, né? Vai aparecer outras reações adversas e apareceu uma também rara, que é o quê? Doenças relacionadas ao dente, desordens, né? Relacionadas à dentição, né? Ao dente, que pode ser dor, né? Então, também é uma informação interessante. E aí eu vou pesquisar para cada medicamento, certo? Só que como vocês viram lá no início, que eu tenho 3 fontes selecionadas, né, e eu preciso de uma resposta estruturada, à medida que vocês vão obtendo informação, vão montando o boneco da resposta. Então, no caso, reações adversas descritas, né, do drugs, eu encontrei do risedronato, osteonecrose de maxilar, raro, né, menor que 0,1%, né. Sertralina eu deixei separadinho aqui, que envolve distúrbios do dente, né, então pode ser várias coisas, inclusive dor, tá. Das interações, eu botei um exemplo de escrita, né? Gravidade moderada, sertralina com metoprolol. Então, sertralina pode aumentar os níveis plasmáticos do metoprolol, os seus efeitos, né? Então, para um paciente cardíaco, isso é importante, né? Hipertenso, que trata a hipertensão, isso é importante, tá? Qual é o manejo? Utilizar com cautela e monitorar a função cardíaca. Né? Então, vocês já vejam que pode ter uma questão, uma necessidade de acompanhamento, né? Um cuidado farmacêutico a esse paciente. Para evitar a interação, considerar o uso de beta-bloqueador que seja eliminado principalmente pelo rim. Essa informação estava lá, né? Enfim, então eu vou transformando, né, essa informação para cá. Às vezes tem a informação no drugs em espanhol, tá? Mas nem sempre. Basicamente é em inglês.
Condutas sugeridas. Essas condutas vocês vão escrevendo à medida da informação que vai aparecendo, né? Então, orientar o paciente a procurar imediatamente o profissional prescritor de risedronato para avaliação clínica dos sintomas, porque ele tem dor de dente. Sim, mas essa dor pode ser uma osteonecrose, né? Então, é muito grave, tá? Até aqui tem que retificar que não é de maxilar, é de mandíbula, tá? Então, orientar o paciente, procurar imediatamente o cirurgião dentista também para fazer a avaliação, né, desse dor de dente, porque pode ser do risedronato ou da sertralina ou de ambos, tá? Entrar em contato com o profissional prescritor para alinhamento de condutas, né, isso é importante, o farmacêutico alinhar condutas, né, de cuidado com esse paciente. E aí vocês estabelecem já uma rede de contatos com esses profissionais, entendeu? Tá? Agora vamos olhar outra fonte, o Medline Plus, né? O Medline Plus é um serviço público, né, disponibilizado pelo que seria aqui no Brasil do Ministério da Saúde, tá? Só que tem informações úteis para consumidor, não tem para profissionais de saúde, né? Então lá no Medline vocês vão acessar o site, tem a opção então de drugs, né, de medicamentos e suplementos. Vocês têm a opção, então, aqui de ter em inglês ou espanhol, e aí tem todo o conteúdo em espanhol, tá? Tem plataformas que às vezes o espanhol é só uma parte do conteúdo, não é todo, tá? Mas nesse caso é possível todo o conteúdo, certo? Vocês podem buscar os medicamentos daí, aqui por ordem alfabética, né? É uma classificação que eles oferecem. Aí dentro da letra do medicamento, escolham um medicamento, cliquem nele, né, vai aparecer uma informação bem sucinta para o consumidor, mas que talvez seja útil para nós, né? Por que isso talvez seja útil para nós? Porque como é uma informação para consumidor e é de um órgão oficial, né, um órgão americano oficial, eles têm uma coisa muito bacana, assim, de divulgação pública, que é sobre a pós-vigilância, né, relatos de reação adversa verificadas após o registro do produto no FDA. Então, isso às vezes localizamos, e isso é útil para nós, né, porque nem sempre esses alertas foram sistematizados pela nossa Anvisa, às vezes não deu tempo, né, então a gente aproveita essa informação. Então, eu posso procurar em precauções ou em reações adversas. Clicando nesses espaços, eu vou encontrar essas informações, né? Pode acontecer que o risedronato, pesquisando, né, vai causar o osteonecrose, né, de mandíbula. Aqui está relatando isso para o consumidor, né? E também outras reações pode acontecer, né? Pode acontecer sensação de dormência, né, ou de peso, de dormência do dente, né, perda de sensibilidade, pode ter problemas de dormência da própria mandíbula, né, pode ter problema de cicatrização, né, gengival, então isso também é um indicativo, né, que deve ser dado importância, tá, e quando acontece isso, né, eles pedem que o consumidor entre em contato, né, com o profissional de saúde, né, porque esses eventos aqui podem ser graves, tá? Então, isso ajuda até na elaboração da resposta, e aí vai seguindo, ó. Aquele meu boneco de resposta lá do Drugs, eu vou acrescentando informações relacionadas ao Medline Plus, né? Então, eu descrevo a fonte consultada, o primeiro foi o Drugs, que eu citei, né? Então, eu vou referenciando na minha resposta, tá? E eu faço isso para todos os medicamentos de interesse que eu estou procurando, tá? Medscape é uma organização privada, né, que produz informação muito útil para os profissionais de saúde, tem aplicativo também para obtenção de informações e para educação continuada, tá? É bem interessante essa plataforma. Tem a possibilidade de informação pública gratuita e também fazendo adesão à plataforma, tá? Fazendo registro, né, para ter acesso à informação mais completa.
Então, vocês entram lá no Medscape, tem a possibilidade de várias línguas, né? Opa, tem português, mas não se enganem, né? Se vocês fizerem a opção por português, vocês não vão ter acesso à informação sobre os medicamentos e doenças, né? Bacana. Mas não adianta muito, tá? Então, deixa no inglês que tá bom. Aqui tem a opção daí de fazer o registro, né? O cadastro junto à plataforma, tá? Para ter informações mais completas, e aqui eles explicam a questão do aplicativo também para ter acesso às informações dessa base. Bem, então aqui no Medscape eu vou acessar drugs, né, e doenças. Aqui em português só dei exemplo, né, ele só dá notícias e educação médica, mas não dá informação sobre os medicamentos, tá? Viram? Bonito, né? Mas não ajuda muito. Então, vamos adiante. Então, lá no inglês, acessando os medicamentos e doenças, né, eu tenho a opção de fazer a checagem das interações, tá? Então, vamos buscar as interações. Eu vou incluindo os medicamentos de interesse. À medida que eu vou incluindo, ele já vai listando, de forma bem resumida, qual é a interação, né? Qual é os efeitos dessa interação e, resumidamente, o manejo clínico, tá? Então, eu só corro daí a página, vou correndo, e vai aparecendo todas essas interações, tá? Isso é uma busca dinâmica e é bem interessante. Se eu quiser pesquisar a monografia, né, do medicamento para pesquisa de reação diversa, eu posso botar na busca geral lá do site, né, do Medscape, o nome do fármaco, no caso Risedronato, vai aparecer uma lista, né, de informações, e eu vou buscar aquela que vai me trazer dados de monografia, né, que é a descrição do medicamento, reação diversa, doses de uso, enfim. Essa é a opção mais completa que eu vou selecionar e vai aparecer, né, então, os tópicos da monografia, seleciona a reação diversa, ele vai dar a frequência, né, isso é bem interessante, né, e também aqui vai aparecer os relatos de pós-vigilância. Isso também é bem útil para nós, né? E aqui tem o relato de osteonecrose de mandíbula. Então, quer dizer que essa situação não foi constatada durante o ensaio clínico para registro do produto, e sim após o registro na agência reguladora, tá? É uma reação grave e importante. Então, de novo, alimentando lá o meu rascunho de resposta, já tenho agora 3 fontes, né? Que eu consultei Risedronato, mas eu preciso acessar para todos os outros medicamentos. Relaciono a minha fonte consultada e eu vou completando as informações, sempre referenciando. O que é comum, eu vou somando, e o que é complementar, eu vou adicionando. Quem participou lá da primeira palestra em maio, lembrem que eu expliquei para vocês assim, critérios, né? O que fazer quando as fontes forem concordantes ou discordantes. Quando forem concordantes, vocês vão somando informação. Se houver divergência, né, precisa fazer várias ponderações, que lá na primeira parte a gente discutiu isso. Por enquanto, as informações elas são concordantes. Mas aqui no exemplo, focou o quê? Focou no Risedronato e alguma coisa sobre sertralina. Lembre que vocês têm 4 medicamentos e essa busca nas fontes precisa ser para todos os medicamentos. Então, a resposta, ela vai sendo construída à medida que vocês vão fazendo a consulta. E essa resposta vocês vão guardar, porque faz parte do atendimento clínico daquele paciente, tá? Então, vejam, eu vou acessar bulas. Ora, eu posso acessar, não tem problema nenhum, né? Talvez até agregue outras informações úteis, né? Na minha resposta, mas se eu for acessar, acessa no site da Anvisa, que são as bulas aprovadas para divulgação, tá? E lá em consultas, como eu já mostrei para vocês. Se necessário, né? Se vocês, caso não encontrem informação nesses sites de busca, recorram aos centros de informação de medicamentos. Onde é que eu encontro a lista desses centros? Nesse link, lá no site do Conselho Federal de Farmácia, né, no CEBRIM, no Centro Brasileiro de Informação de Medicamentos, eles mantêm essa lista e vocês podem acessar, tá?
E em relação à resposta que vocês vão produzir, né, no final, vocês vão ter ela completa, então é importante vocês terem um banco de dados, né, do paciente para esses atendimentos, seja na farmácia, no consultório, né, seja na rede de atenção à saúde, né, na farmácia pública, não importa, né, onde for. É importante ter um banco de dados do paciente atendido clinicamente pelo farmacêutico. E aí vocês adicionem, às vezes o português prega peças na gente, né? Adicionem nessa resposta um número próprio, né, sequencial para garantir uma rastreabilidade, a data, a hora da constatação, né, da situação clínica, do atendimento feito ao paciente, qual é a data, a hora de elaboração da resposta, quanto tempo vocês levaram para fazer a resposta, quem fez a resposta e se teve um colega que revisou, isso é importante, tá? Tenham claro que nós não somos donos do saber, então, às vezes, precisamos, sim, ter a humildade de pedir para um colega revisar, porque pode ser uma situação complexa, né, e a gente precisa ter certeza na conduta clínica a ser adotada, né, e os registros, né, de condutas complementares, como estava aqui na resposta, né, condutas sugeridas, tá? Então, é importante ter isso registrado no banco de dados e deixa essa resposta junto ao atendimento feito no paciente. Aí vocês vão ter um memorial desse atendimento, ok? E onde é que entra a partição? Ora, a partição da questão anterior, vocês podem pesquisar na própria monografia do medicamento, né, em administração e modo de uso. Se for possível partir, né, vai estar descrito nesses locais aí, nessas fontes, Medline, Medscape e o drugs.com, tá? São sites bem úteis e confiáveis, inclusive os seus aplicativos, tá? Bem, então, para essa pergunta, né, vou verificar, né, foi elaborada uma resposta estruturada e, de antemão, no exemplo que se fez, né, existem, sim, interações importantes que precisam ser monitoradas, existe reação diversa descrita que talvez tenha alguma relação com essa dor de dente, né, eu não fiz uma relação causal, mas é possível, né, então, no campo da hipótese é possível, né, e vai ter condutas registradas ali que eu vou sugerir ao meu paciente, né, e estabelecer contato com os profissionais prescritores para tentar um cuidado, né, farmacêutico para esse paciente, tá? Vamos adiante. Questão número 10. Preciso de guias clínicos, guidelines, né, referências, algoritmos, fichas farmacoterapêuticas, protocolos e diretrizes clínicas, até para me ajudar a trabalhar naquela questão anterior. Onde é que eu vou achar isso, meu Deus? Calma, para tudo tem solução. Tá? Um ambiente que eu sugiro é acessar o portal Saúde Baseada em Evidências. Né? Ele é um portal bem útil, né? Tem informação útil lá. No momento, no entanto, né, ele tem algumas restrições. Tem base de dados que depende de assinatura do Ministério da Educação, junto aos grandes editores, né, que possibilitam acesso a essas bases de dados. Então, o Dynamed é uma base de dados bem interessante, mas ele não está acessível no portal Saúde Baseada em Evidências, tá? Mas acreditamos que em breve estará disponível, é uma base bem interessante. Ele traz informações úteis de agências reguladoras, de entidades profissionais de outros países, né, traz informações úteis. A proposta original era trazer também dados da Anvisa, né, relacionados a produtos registrados, mas, enfim, no momento ele não está disponível. Mas vou deixar na lista porque ele é uma fonte útil de consulta, tá? E é momentânea essa indisponibilidade, assim como o Micromedics também. O CADIME é um centro de informação sobre medicamentos da Andaluzia, na Espanha, tá? Ele é público. Tem a Conitec, né, que ela também é pública, é um serviço de assessoria do Ministério da Saúde, então as suas análises têm foco para atendimento às necessidades do SUS, né? E
Tem os centros de informação sobre medicamentos também, que eu posso acessar, posso pedir para eles, né, que tem profissionais com expertise para encontrar esses materiais e encaminhar para os colegas, tá? E ele tem sim centros de informação que são públicos, outros não são, uns são voltados para atendimento no SUS e outros não, tá? Então, essa pergunta aqui, ela depende muito do escopo, né? Se eu quero um escopo para o SUS, então eu vou priorizar Conitec, eu vou priorizar centros de informação, né? Mas eu também posso acessar o CADIME, né? Se for, por exemplo, no meu consultório farmacêutico, né, nos serviços farmacêuticos de uma farmácia, eu vou acessar centros de informação prioritariamente, né, porque eles vão ter acesso a fontes que não sejam somente do SUS, né? Às vezes a fonte do SUS pode ser um pouco mais restritiva, né, do que outras opções terapêuticas fora dela, tá? Então, tem que ter claro isso, tem que ter um olhar crítico, né, sobre qual fonte utilizar, mas todas elas são confiáveis, tá? Bom, então vamos lá. No site da CADIME, né, vocês têm informação de quem somos, e ele é um centro de informação que inicialmente era independente e agora ele trabalha em parceria com a Escola de Saúde Pública da Andaluzia. Tá? Tem vários profissionais qualificados atuando nesse centro. Então, no site do CADIME, vocês têm opções de busca, né, a várias informações, né, tem informação atualizada sobre o Covid-19, semelhante ao que tem na Anvisa, né, condutas clínicas também, mas aqui eu agrupei, então, por ordem de busca, né, 3 situações, né, buscar informações no boletim desse centro, né, as fichas farmacoterapêuticas que comparam medicamentos utilizados, né, na clínica e fazem comparação, né, sobre vários critérios, inclusive custo-efetividade, e algoritmos para condutas clínicas, né. Então, vamos seguindo na ordem. O primeiro, que seria o boletim, né, é possível fazer a busca na íntegra, né, desses materiais, então eles sempre evidenciam um determinado tipo de hipertensão, né, um tipo um tratamento específico para uma condição clínica, né, então sempre um boletim focado num tema específico, tá, vocês vejam que ele tem uma certa regularidade, né, mas não é mensal, tá? O último foi publicado em 2020, né, ainda não temos edição 2021, com relação aos guias, né, de novos medicamentos e fichas farmacoterapêuticas, né, então, às vezes, eles abordam sobre um medicamento específico, às vezes eles abordam uma associação, às vezes eles fazem uma comparação com outros que estão sendo usados, né, no mercado espanhol, tá? Mas isso, de certa forma, pode ser útil para nós aqui, né? Eu acho que sempre agrega esse tipo de informação técnica, tá? Então, vale a pena consultar, é bem interessante a lógica de estrutura da informação que eles têm para cada ficha, né, farmacoterapêutica, e também tem algoritmos, né? Esses algoritmos geralmente estão relacionados com o tema apresentado no boletim do CADIME, né? Para cada publicação tem uma relação, o algoritmo, certo? Então é bem interessante também. Então vocês vejam, tem algoritmo para tratamento hipertensivo, né, tratamento da manutenção, né, da asma em adultos, tá? Tratamento do diabetes, então, enfim, são algoritmos bem úteis, né, para a prática clínica do farmacêutico. No site do Conselho Federal de Farmácia, vocês também encontram materiais, né, mas eu acho que é importante ter esse acesso, né, a outras fontes de informação, a outros contatos, né, para a gente ver como é que eles trabalham com essa informação, né, qual é a lógica que foi utilizada, certo? Em relação à Conitec, então, no site da Conitec tem várias informações, né? Tem consultas públicas que a Conitec apresenta para a sociedade sobre documentos
pesquisas que eles estão realizando, né, consultas que eles estão realizando. Tem aqui informação de protocolos clínicos já aprovados, né, e aspectos relacionados com direito à saúde e judicialização, né, bem interessante também, mas sempre com o foco dentro do SUS, tá, pessoal? E aqui vocês encontram nesse tópico aqui, nessa lista de opções, né, em avaliação de tecnologias, vocês encontram as recomendações da Conitec, recomendações gerais, né? Então, nessas recomendações, também a busca é intuitiva, né? Vocês podem fazer busca por medicamento, por condição clínica, enfim, né? Não, são vários materiais disponíveis para vocês, tá? Bem, então, quanto a esses guias, né, nesses locais, sempre é importante consultar fontes de diversas origens, isso é importante, né, a gente não ficar só uma ou duas fontes, não, buscar mais de uma, tá, é bem importante, assim, 3, 4, 5 informações, fontes de informação distintas, tá. Por último, então, né, preciso de livros técnicos em versão digital. Bah, isso é um problema, gente. Isso é um problema. Por quê? Vou explicar aqui, ó. O portal Saúde Baseada em Evidências, ele tem disponível o Access Medicine, né, que tem uma lista gigantesca de e-books lá. Só que no momento não está disponível para consulta também, né, porque não existe ainda uma formalização de renovação do contrato do Ministério da Educação, ainda não, mas estará, né, acredito que sim, disponível para nós. E são obras com edição recente, tá, é bem útil nesse aspecto. Tem essa outra base, que é uma base europeia, que dá acesso a banco de dados de livros eletrônicos em várias bibliotecas na Europa, só que também eu fiz a consulta hoje pela manhã e ainda estava inacessível, tanto acesso individual para cada biblioteca a partir do portal, ou consulta em livros eletrônicos do portal dessa livraria europeia, né, da biblioteca europeia. Enfim, né, pode ser uma indisponibilidade momentânea. Tem a opção também do portal CAPES, né, com temas mais específicos, não tão abrangentes, são livros mais relacionados à área de pesquisa, à área de investigação clínica, epidemiologia, você vai encontrar algumas obras, né? E é possível também você acessar e-books, né, no portal de bibliotecas de instituições de ensino superior no Brasil, né, em universidades, por exemplo, centros universitários, é possível você encontrar obras, e-books, só que nem sempre você vai encontrar edições atualizadas, né. Eu andei pesquisando em algumas bibliotecas, em alguns portais, né, de bibliotecas que disponibilizam e-books, por exemplo, o livro de interação medicamentosas, muito usado, que o autor é o Tatro, tinha a edição mais recente que eu consegui acesso foi 2015, né, imagina, 6 anos, né, isso em termos de interação já está um pouco desatualizado, né, então isso pode acontecer. Então, no caso saúde baseada em evidências, né, vocês acessam por esse endereço, né, vocês corram a página, mais abaixo, então tem a opção de busca, né, das plataformas disponíveis, veja o Micromedics, Dynamed e o Access Medicine, né, clicando aqui, ele vai pedir um cadastro, caso vocês não tenham, então vocês têm que fazer um cadastro gratuito, né, mas eu acessei e apareceu essa informação, ele está indisponível no momento, tá, enfim, acho que é momentâneo. Aqui a Biblioteca Europeia, que eu falei para vocês, né, então existe a opção de acesso por obras relacionadas a diferentes áreas temáticas, né, mas elas não estavam disponíveis no momento que eu consultei, né, não sei se também era uma indisponibilidade momentânea, não sei lhe dizer, isso pode acontecer. Periódicos CAPES, né, então vocês acessam por livro e pode botar as palavras de interesse aqui, né, coloque em pesquisa em português, pesquisa em espanhol e inglês também, né, para ver se localiza a obra.
mas eu achei que, assim, eu achei bem restritivo, bem limitado o número de obras, né? Na área de interações eu não achei, reações adversas não achei, não sei, foi bem seletivo, né? Essa busca. E teve um momento que pediu um cadastro, né? Para ter informação mais completa. Eu não cheguei a fazer o cadastro, né? Mas acho que se fazendo o cadastro, talvez até tenha acesso a títulos ou mais recentes, né? Ou obras completas, não só capítulos de livros, né? Mas, de qualquer forma, as fontes que nós usamos hoje, né? Os temas que nós acessamos hoje, de interação, ou sobre interações e reações adversas, eu não localizei nesse portal, tá? Bom, enfim, né, se eu não encontrar livros eletrônicos, na impossibilidade de acessar, né, ou não de localizar, então é de se pensar em acessar uma fonte especializada em meio físico. Então, nesse aspecto, se você tiver condições, ir até uma biblioteca especializada ou adquirir, né, esse livro em livraria especializada também. É uma situação a considerar, tá? Existem livros muito bons para acesso rápido, bem acessíveis, financeiramente acessíveis, né, que vale a pena pensar em ter. No anexo tem algumas sugestões, tá? Aqui o anexo que eu falei para vocês, né, isso seria numa outra estratégia, né, de busca de fonte, de informação em fonte primária e secundária, e aqui a fonte terciária que eu falei para vocês, e livros especializados, né, que vocês podem obter num segundo momento, para complementar essas fontes terciárias sobre as quais falamos hoje. Aqui, né, dados da OAT, para quem tiver interesse em acessar, né, o nosso atendimento, né. No momento, o atendimento é restritivo para entre 10 horas e 16 horas, tá, pessoal? Esse aqui é o atendimento se fosse uma situação de não pandemia, tá? A gente produz semanalmente um informativo, até informa, os materiais técnicos e materiais impressos também a gente elabora, legislação temática, aquele link que eu passei para vocês, nós buscamos sobre a farmácia hospitalar, né? E, para quem quiser, nós oferecemos um serviço de clipping diário, então, onde buscamos informações e notícias, né, em locais e sites oficiais, tá? Quem quiser fazer cadastro, receber, então tem aqui o link de acesso. E para finalizar, então, né, gratidão a todos, e sempre tenha em mente, né, que para qualquer adversidade, a gente não pode ter medo, né, de agir sempre na luz, né? Informação traz iluminação, tá, gente? A gente tem que aprender a pescar e não perceber o peixe, tá? Mais uma vez, né, eu agradeço a disponibilidade e tempo de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ou tiverem alguma sugestão, né, eu estou disponível aí a esclarecimentos, tá, pessoal? E muito obrigado.